9 horas e 12 minutos, 9h12. Você está acompanhando o Ponto Crítico, o programa do Rádio Jornalismo da sua Rádio Cruz Alta. Temperatura neste momento, na manhã da segunda-feira, 21 graus. Segunda-feira, 10 de junho do ano de 2024. Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala, doutor. Eu queria fazer essa vinheta, o seu médico do coração, mas é o meu médico do coração também. Fala, doutor, bom dia. Falo sim, bom dia Paulinho, bom dia rádio ouvintes da Rádio Cruz Alta, da nossa rádio. Bom dia aí rádio ouvintes do Ponto Crítico e muito bom dia aí você que está aí em casa nos acompanhando nas mídias sociais, no Instagram, Facebook, aqui na Rádio Cruz Alta, no programa Fala Doutor, comigo, o Dr. Paulo Viesili, o teu médico do coração. Muito bom dia, é um enorme prazer estar aqui com vocês, no meu Instagram pessoal, Instagram da Rádio Cruz Alta, Facebook pessoal, Facebook da Rádio Cruz Alta e lá na Rádio Cruz Alta. Você aqui de Cruz Alta, da região, outras cidades do Rio Grande do Sul, outras cidades do Brasil e outras cidades do mundo inteiro. Muito obrigado pela essa oportunidade ímpar de poder lançar algumas dicas de saúde, algumas dicas de qualidade de vida para que todos nós possamos ter aí uma boa qualidade de vida. Paulinho, hoje nós vamos continuar falando sobre espiritualidade e saúde. Mas o que era aquela imagem ontem do seu vídeo no Instagram, próximo ao Monumento de Cruz Alta da Cruz, no final da tarde? Lindo demais, né? Muito bom, muito bom. Então, assim, eu, sábado e domingo, vou pedalar, porque é a maneira que eu tenho de fazer meus exercícios, ganhar minha qualidade de vida, momentos de reflexão, de ficar comigo mesmo, de ficar reflexivo comigo das minhas atitudes, das minhas deficiências, das minhas falhas, para que eu possa ser um ser humano melhor. Então, aquilo é um momento muito bom, Paulinho, aquilo é um momento muito agradável que eu faço. Eu adoro pedalar e eu pedalo nas estradas vicinais, justamente para ter mais contato com a natureza e também menos perigo do trânsito, né? Então eu vou aí para todas as saídas de Cruz Alta, saída para Pejuçara, para Ijuí, Benjaminote, Porto Seco, né? Enfim, ali pro Triângulo da Corticeira, etc., lá na Arcelino, enfim. Eu vou lhe dar uma boa dica. Aquela região lá pro lado do Lagoão, quem vai a Santa Bárbara do Sul, é linda demais. Ah, sim. É linda demais. É sim. É muito bonito também lá. Se quiser dar uma pedalada até o Belisário, me convida. Então... eu vou de carro, é óbvio. Então tá bom. Pessoal, muito importante que nós possamos falar aí, você que está em casa, preparando aí o seu almoço, preparando a sua comidinha, lavando roupa, ajeitando a casa do final de semana, ajeitando os filhos, os temas dos filhos, etc e tal. Então diga aí para sua vizinha, diga aí para suas amigas, diga aí para o pessoal aí que o programa Fala Doutor já começou e nós vamos falar algo muito importante, que é a espiritualidade e saúde. Pessoal, nós sempre falamos que para ter saúde nós temos que ter 3 eixos. O eixo físico, o eixo material, que é a nossa saúde corporal, né? O nosso eixo mental, das nossas saúde mental ou cuidado com as doenças mentais, e o nosso eixo espiritual, a nossa espiritualidade. Então aí as pessoas ficam muito curiosas em saber porque a espiritualidade ela é muito negligenciada, nós as negligenciamos muito e além disso nós a confundimos com religiosidade, que são coisas diferentes, são coisas completamente diferentes, né? E dentro dessa questão espiritualidade está relacionado com o nosso bem-estar das questões espirituais, espiritualizantes. Ou seja, como eu posso ser um indivíduo melhor, como eu posso ser um indivíduo mais equilibrado e mais estável. Qual é a diferença de espiritualidade e diferença de religiosidade? Nós já falamos um pouco isso, mas é importante que a gente retome para que as pessoas possam fazer um bom entendimento, né? A religiosidade é aquela pessoa que
faz parte de uma agremiação, né? Faz parte de uma agremiação religiosa, seja ela qual for, ou católica, protestante, pentecostal, anglicana, espírita, umbandista, candomblé, seja qual for, os adeptos de Alá, os muçulmanos, os judeus, enfim, todas essas questões religiosas, né? Que tem normas, que tem regras, né? E que tem fé, que precisam ter uma fé em alguma coisa, fé em algum ser, fé em alguma coisa superior, um Deus superior, ou anjos, né? Ou mentores espirituais. Há uma necessidade de uma fé. E essas pessoas, elas seguem um regramento dessa entidade, seguem um regramento dessa religião, né? Tem as regras, o comportamento, né? Então, segue essa doutrinação religiosa. E muitas vezes as pessoas são religiosas, mas acabam deixando de lado alguns preceitos mais do ponto de vista espiritualizante. São coisas diferentes. Por exemplo, a pessoa é muito fervorosa, ela acredita muito em Deus, ela reza muito, mas, no entanto, ela tem uma vida menos espiritualizada. Então, ela tem uma vida mais reclusa, uma vida antissocial, ela não sai, ela não tem amigos, é uma pessoa que tem bastante rancor, uma pessoa bastante raiva, bastante ódio, ela não interage bem com as emoções, tem dificuldade de trabalhar as emoções, são pessoas que não respeitam a si próprio, não respeitam o ser humano, não respeitam os animais, não respeitam o meio ambiente. Então, elas são fervorosas do ponto de vista religioso, mas possuem uma série de dificuldades para exercer uma empatia, né? Por um outro lado, nós temos pessoas que são completamente são ateus, são pessoas que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, não acreditam em seu ser superior, não acreditam em anjos, não acreditam em nada, são pessoas completamente, são pessoas ateus, mas do ponto de vista espiritualizante, são pessoas que têm uma grande empatia, são pessoas calmas, pessoas tranquilas, são pessoas que respeitam a si, respeitam o próximo, respeitam a família, respeita os amigos, respeita a coletividade, respeita os animais, respeita o meio ambiente. São pessoas que não fazem fofoca, são pessoas que não carregam raiva, administram a sua frustração, administram a sua ansiedade, a sua inquietude. São pessoas que administram as suas emoções no sentido de tornar o ambiente mais agradável, o ambiente mais tranquilo e mais calmo. Então, essas pessoas, elas possuem um nível espiritualizado elevado. Então, o mais importante, independente ou não da religião, é você ter um espírito elevado no sentido de administrar bem as emoções, administrar bem as questões que tangem a si mesmo e ao outro. Nós temos uma mania que nós achamos que saúde é obrigação do governo. Claro, o sistema de saúde, para a nossa Constituição, é sim obrigação do governo, né? Vide o Sistema Único de Saúde. Agora, nós temos uma coparticipação na nossa saúde. Nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um de vocês que estão me escutando, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. E nós aqui, a gente vem no programa, aqui na Rádio Cruz Alta, falando toda semana o quanto que nós somos copartícipes, corresponsáveis com a nossa saúde. Não fumando, bebendo com moderação, fazendo exercício físico, né? Não tendo excesso de peso na barriga. Então isso tudo ajuda bastante. E agora então a gente está trazendo essa questão da espiritualidade para complementar, para auxiliar as pessoas, para que as pessoas possam ter uma vida melhor, mais tranquila. Por quê? Porque isso também faz parte da nossa saúde e isso é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês em casa. Se alguém de nós em casa, algum de nós, ou seja um filho, seja uma filha, o pai ou a mãe, um tio, um avô, não está bem de saúde espiritual, né, ele torna o ambiente mais pesado. Por exemplo, uma pessoa que está sempre resmungando, sempre insatisfeita, sempre braba, sempre xingando, sempre gritando, não tem paciência com nada, explode por qualquer coisa, né?
Ou então uma pessoa que faz muita fofoca, faz intriga, coloca uma pessoa sobre a outra, né? Coloca uma pessoa contrária a certas situações. São pessoas que aonde tem soluções levam problemas, pessoas que problematizam a vida. Então, dentro de casa fica um ambiente mais tenso, mais pesado, mais difícil de conviver, né? Menor são as condições estáveis, menor é a qualidade de vida. Então, muitas vezes, algumas pessoas dizem assim: eu prefiro ficar na rua do que ficar na minha casa, porque na minha casa o ambiente é muito pesado. Isso aí afeta todos da família. Isso, né? Afeta todos da família. E então, influencia principalmente os mais novos a verem uma condição de vida, porque eles normalmente seguem o exemplo, né? Exatamente. Então, exatamente isso. Então, a pessoa tendo dentro de um ambiente contaminado, dentro de um ambiente menos saudável, menos favorecido, a casa inteira adoece, as pessoas inteiras adoecem. E os mais novos acham que a vida é assim e eles acabam imitando, acabam exercitando exatamente as mesmas coisas, sendo mais truculentos, sendo mais agressivos, né, sendo mais explosivos, não tem paciência, não respeita os mais velhos, né, não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita o vô e vó, não respeita os vizinhos, acham que pode fazer o que querem, acham que pode escutar o som alto a toda hora, acham que pode fazer barulho na rua a toda hora, né, sem contar aí o desrespeito com os animais, etc. e tal. Então, isso tudo gera um transtorno dentro de casa que reflete nos nossos vizinhos, reflete no nosso bairro e também muitas vezes reflete no nosso trabalho, Paulinho. Imagina só, você trabalhar com uma pessoa sempre mal-humorada, sempre estressada, sempre braba, sempre resmunguenta, fofoqueira. Então torna o ambiente de trabalho muito pesado. Uma pessoa dessas pode contaminar uma seção inteira de trabalhadores e aquela seção de trabalhadores pode adoecer. Eles podem adoecer e se contaminar, reduz qualidade de vida, reduz produção, aumenta a quantidade de faltas por doenças psíquicas, né, por doenças mentais. Por quê? Porque o estado de espírito adoecido adoece o resto do corpo. Então, o estado de espírito adoecido adoece a mente. O estado de espírito adoecido, a mente adoecida, adoece o corpo. Então, por isso que a saúde tem esse tripé, mente, corpo e espírito. Então, acaba refletindo nas doenças. Mente, corpo e espírito. Esse é o tripé. Agora, doutor Paulo, muitas pessoas que apresentam todos esses sintomas que o senhor falou, raiva, descontentamento, briga, mau humor, sempre colocam a responsabilidade ou atribuem a responsabilidade ao dinheiro. Eu tô sem dinheiro, eu tô mal-humorado. Isso também faz parte, pode ser colocado como um item que deixa as pessoas mais nervosas ou tensas? Mais ou menos, Paulinho, tá? Isso aí é mais ou menos. Porque, a bem da verdade, se dinheiro fosse solução, gente, rico não tomava antidepressivo. Se dinheiro fosse solução, rico não tomava remédio para dormir. Se dinheiro fosse solução, rico não tomava remédio para depressão, para ansiedade, para mal-estar. Se dinheiro fosse solução, né, muitas pessoas não adoeceriam, no caso, né? Então, dinheiro, as pessoas dizem, dinheiro traz felicidade. Traz felicidade ou não. Então não é bem o dinheiro, mas como você administra o teu dinheiro. E como você vive. Você vive para o dinheiro ou você usa o dinheiro para melhor viver? Então isso tudo, Paulinho, influencia. E se você se torna um escravo do dinheiro, você vai adoecer. Então muitas pessoas, e o dinheiro faz isso com a gente, se você ganha X, tu quer 2X. Se tu ganha 2X, tu quer 4X. Se tu ganha 5X, tu quer ganhar muito mais. Então tá sempre querendo mais. Isso deixa as pessoas, se tu quer ganhar mais, qual é a solução para ganhar mais? Ou tu trabalha mais ou tem que roubar, né?
como roubar não é da nossa índole, como roubar não é saúde espiritual nem mental, então obviamente que isso nós não vamos fazer. E se eu quiser dinheiro, eu vou obter com meus recursos próprios, ou seja, o meu trabalho. Então, quanto mais dinheiro, mais trabalho. E muitas pessoas substituem a vida, só trabalham. Eu ia falar exatamente disso. Amanhece pensando em trabalho e adormecem pensando em trabalho. E esse círculo vicioso também é doentio, né? Exatamente, isso é um círculo vicioso que deixa a pessoa doente. Por isso que mais dinheiro, mais estresse, mais responsabilidades, menos qualidade de vida e a pessoa acaba então adoecendo, seja mental, seja espiritual, seja material. Então por isso que dinheiro em si não é a solução. Agora, como você usa o dinheiro, aí sim você pode ter uma melhor saúde. Então, a primeira coisa é não gastar mais do que ganha. Se você Para, Paulinho. Não, tudo bem, a gente entende, mas é que a gente brasileiro, pelas dificuldades que a gente tem como nação, e a pouca educação financeira, ou zero de educação financeira, né? Porque não tem nas escolas regulares nenhuma matéria de educação financeira. Olha, vamos ensinar vocês a administrar a mesada. Muito parte da iniciativa dos pais, mas do poder público, das escolas, não tem. É zero. Então o brasileiro meio que aprende assim na marra, né? Ele vai aprendendo, às vezes ele vai sofrendo, ele melhora aqui, ajusta ali. Mas parece que a dificuldade na falta de dinheiro para o brasileiro é meio constante. É constante sim, porque nós nos adaptamos a trabalhar, ganhar, se endividar, pagar dívida, pagar juro e a gente vai tocando. Tipo assim, vamos apertar mais um pouquinho aqui. Vamos apertar mais um pouquinho ali. E vão apertando. Aí o que acontece? Vai chegar uma determinada hora, uma determinada situação, por exemplo, que tu não tem mais aonde recorrer. Aí começa as crises de ansiedade, as crises de nervosismo, a tristeza, né? Começa a tristeza, ou seja, você está aí já adoecido. Então, por causa de uma desregulação financeira, você está adoecido, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista mental. Então começa sempre a ter mau humor, brabo, cansado, chega em casa irritado, sem paciência, não tem paciência com as crianças, não tem paciência com a esposa ou com o esposo, não tem paciência com os vizinhos, não tem paciência nem com o cachorro. Quando vê o cachorro dar uma latida, vai lá e dá uma bufa no cachorro, dá um coice no cachorro porque está estressado. Ou seja, muito do nosso estresse somos nós mesmos que somos responsáveis e a gente acaba acumulando atividades, acumulando responsabilidades, né? E essas responsabilidades muitas vezes nos tiram algumas horas de lazer, de prazer, de relaxamento, de ficar consigo mesmo. Isso gera então muita ansiedade, gera muita frustração, insatisfação e faz com que a nossa saúde espiritual se vá água abaixo. Agora, doutor Paulo, tem uma questão que eu acho, aqui eu estou falando eu acho, porque realmente eu não tenho conhecimento técnico sobre isso e li muito pouco sobre isso. Das pessoas que tentam sempre agradar os outros, e isso tem acontecido muito hoje, com o advento das redes sociais, onde a gente está toda hora expondo a vida em Instagram, em Facebook, em Twitter, em TikTok e WhatsApp, por aí vai. Muitas pessoas acabam determinando a sua vida para agradar os cliques e as curtidas dos outros. Ou seja, fazem coisas para agradar aos outros e não a si mesmo. Isso também é um processo doentio. É muito boa a tua introdução. Então nós vamos pegar um pouquinho esse tema espiritualidade e vamos trazer para as redes sociais, né? Para as redes sociais. Isso aí é bem polêmico, tá? Bem polêmico. Primeiro porque as redes sociais é algo muito novo. Se nós formos pensar aí há 20 anos atrás, não tinha tanta exposição nas redes sociais como nós temos agora. E era uma maravilha. E é muito novo isso. Então, esse fenômeno é muito novo. Com isso, as pessoas acabam se expondo muito mais. E muitas vezes as pessoas se expõem a aquilo que as pessoas se refletem. A bem da verdade, o que muda de 20 anos atrás para cá? Só mudam as redes sociais, mas as necessidades que o indivíduo tem de se expor ao outro
o indivíduo continua. Então, as pessoas carentes, as pessoas com necessidade de autoafirmação, as pessoas que têm a necessidade de demonstrar ao outro como que ela é, isso sempre teve e sempre vai ter. A única coisa que mostrou a diferença é que agora nós temos mais redes sociais. E essas redes sociais, então esse fenômeno está sendo exposto nas redes sociais. Então com isso parece que é maior, mas não é, que está mais exposto. E as pessoas acabam então expondo algo assim, meio que artificial. Por exemplo, a pessoa que está bem consigo mesma, que está em paz, está tranquila, equilibrada, não quer dizer que não tenha os seus problemas. Problema todo mundo tem. Problema seja de ordem financeira, ordem material, ordem emocional, né, a ordem afetiva, né? Todos nós temos problemas, mas também nós temos capacidade de superação, superar os problemas, né? Então, essas pessoas que estão mais com dificuldade de resolver os seus problemas, muitas vezes as pessoas precisam de reforço, precisa de que alguém diga que ela é boa, que ela é legal, que ela é bonita, que ela é simpática, né? Então são pessoas que necessitam de um reforço da sua autoestima. São pessoas que possuem pouca autoestima e elas precisam de reforço da sua autoestima. Então, por isso, dessa necessidade de se expor ao outro, para que o outro dê um like, uma curtição, dê um joinha, faça alguma coisa no sentido de, nossa, que legal isso. E as pessoas muitas vezes expõem algo que não é real, algo que não é verdadeiro. Então, cria uma ilusão praticamente. Né? É uma ilusão. As mídias praticamente são uma ilusão. Então a pessoa vai lá num restaurante, posta lá um prato, coisa e tal. É legal, acho que às vezes é legal, mas fazer todo o tempo isso, toda hora isso, uma hiperexposição, isso aí é questionado. Tem gente que gosta, mas isso aí é algo questionado. Então, assim, eu não vou dizer que o outro que faz isso está errado, não quero julgar ninguém, eu estou aqui para ajudar a ter uma vida melhor, não para julgar ninguém, Deus o livre. E outra coisa, esse programa, gente, é um auxílio, é uma ajuda, é um bate-papo, é um fala doutor, é um doutor que está falando para ter uma vida melhor. Longe disso, ser consulta, dar consulta, fazer consulta via rádio, longe disso. Eu sei que volta e meia eu recebo críticas dizendo que às vezes eu faço consulta na rádio, eu quero fazer consulta na rádio, mas não é verdade, né? E eu transito bem entre as críticas. No momento que eu faço algo certo... Eu não gosto. Eu não gosto de crítica, eu até transito bem, mas quando ela é muito injusta, eu respondo à altura. Paulinho, aí são de estilos, né? São estilos. Você é um... Não, mas eu recebo muitas críticas. Sim. Também. Eu recebo muitos elogios, que são a maioria, sempre. Porque eu acho assim que quando uma pessoa gosta da gente, ela tá junto com a gente e vive a vida e vão aprender. E se não gosta, vai criticar. Pois é, e se não gosta, vai criticar. Mas o que uma pessoa que não gosta continua com a gente? Eu não gosto dele, mas não perde um programa dele, né? Então, né, aí tu tem que se repensar, né? Se avaliar, porque às vezes pode ser alguma coisa que eu falo que toca na pessoa. Exatamente. Então, aí é uma questão psicológica. Aí seria o fala psicólogo e não fala doutor. Mas exatamente esse ponto da crítica, eu gostaria de colocar uma questão seguinte. É uma pergunta difícil, mas sei que o senhor pode responder. A falta de espiritualidade, a falta de fé, a falta de crenças, acaba baixando a autoestima da pessoa, a pessoa não ter isso, ou a autoestima baixa já é um sinal que a pessoa não tem tanta fé e espiritualidade? Então, assim, vamos assim, Paulinho, fé e espiritualidade são coisas diferentes. Fé é acreditar em alguma coisa. Então, no caso, religião, acreditar em Deus, acreditar num ente superior, acreditar numa entidade superior, num anjo, enfim, né? Acreditar em uma coisa superior. Isso é fé, né? O que é a fé? É aquilo que eu não tenho certeza que existe, mas eu quero acreditar que existe porque aquilo faz parte do meu interior. Isso é fé. Tá? Espiritualidade não é uma questão de fé. Espiritualidade é uma questão de atitude, é uma questão de empatia. Ou você tem atitudes positivas, ou tu tem atitudes negativas. Se tu tem atitudes positivas frente à vida, frente à tua vida, frente à vida da tua família, no teu trabalho, na tua cidade, tu é uma pessoa espiritualizada,
positivamente. Agora, se você tem um pensamento negativo, destrutivo, né? Se você não é altruísta, se você é uma pessoa complicada e complica a vida dos outros, então tu tem Só vê problema, né? Só vê problema em vez de solução, tu tem uma espiritualidade negativa. Ah, mas tem espiritualidade então. Negativa. Em vez de ser empático, você é antipático. Em vez de ter uma empatia, você é um ser antipático. Então, é uma espiritualidade negativa. A espiritualidade negativa traz consequências negativas para a nossa saúde, né? Isso é muito importante, traz consequências negativas. Então, nós temos consequências positivas, né? Que são resultados. Por exemplo, consequência positiva em tendo uma espiritualidade positiva. Mais ganho de vida, mais qualidade de vida. Você tem aspectos melhores. E se você tem aí uma espiritualidade negativa, então você tem sequelas, você tem consequências e sequelas, entre elas perda de anos de vida, perda de qualidade de vida, mais doença, mais dificuldade para sobrepor aos problemas, mais dificuldade para entender os outros, mais dificuldade para entender a si mesmo. Então, Paulinho, isso é uma coisa. E agora, outra coisa, a perda da autoestima, são pessoas que, de alguma maneira ou outra, foram criadas de uma maneira que não houvesse um reconhecimento das suas qualidades, dos seus potenciais. Muito disso está na nossa criação. Que nem, por exemplo, quando a gente é criança e faz alguma coisa errada, o pai ou a mãe diz assim: olha aí, ó, tu só faz coisa errada, para não falar um palavrão, né? Tu só faz... Não vou falar um palavrão aqui. Começa com M e termina com A. Começa com M e termina com DA. Né? É bem isso aí mesmo, né? Então, olha aí, ó, tu só faz coisa errada, tu só faz isso. Olha aí, ó, eu te dou tanto amor e tu é um transtorno para mim. Olha aí, ó, como é que é? Então, dependendo das atitudes do pai e da mãe, vai minando a criança. Então, geralmente o pai ou é omisso ou a mãe super protetora. Ou o pai é muito exigente e a mãe é omissa. Então, tem vários aspectos aí. E isso faz com que a criança ela fica dependente emocionalmente ou do pai ou da mãe. Ela acaba não reconhecendo em si os seus potenciais, em si os seus talentos, ela acaba ficando dependente do pai e da mãe e achando que ela não vale nada. Então são pessoas que perdem a autoestima. Isso é muito comum nas nossas casas, é muito comum, e a gente tem que ter muito cuidado com os nossos filhos, nossos netos, porque muitas crianças são criadas por avós. Se bem que os avós são mais empáticos, os avós já passaram por várias etapas, os avós são mais amorosos, dão mais amor, né? Então, e dentro de casa, né? Então, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de afeto, né? Trazendo junto com a falta de amor, a falta de afeto, trazendo assim aspectos negativos, como eu disse, tu só faz coisa errada, só faz isso, só faz aquilo, a gente se sacrifica e tu não dá conta, então faz com que o indivíduo tenha uma perda de autoestima. Essa perda de autoestima segue vida adulta e se ele não se curar, ele vai cuidar, ele vai ter filhos e criar os seus filhos de modo a não ter uma boa autoestima. Essa perda de autoestima, Paulinho, faz com que as pessoas sejam insatisfeitas e busquem na vida satisfações outras para nutrir aquilo que tem que estar dentro de si e não fora. E elas acabam buscando coisas fora, entre elas dependência de amor, dependência de afeto, dependência de dinheiro, dependência de aprovação também, dependência de aprovação dos outros, né? Estão querendo sempre ser aprovados pelos outros, dependência financeira, dependência material, cada vez compro mais, né? E muitas pessoas até dependência ao álcool, dependência ao cigarro e dependência de outras drogas aí. Então, olha só, gente, o quanto que a saúde espiritual, ela envolve grandes coisas, ela envolve aspectos bem complexos e que é do nosso dia a dia, Então,
Você pode ter uma casinha simples, equilibrada de amor, equilibrada de situação financeira, bastante afeto, bastante carinho, né? Com uma saúde espiritual muito boa. E você pode morar num palacete, numa mansão, onde os pais são riquíssimos, mas tem desarmonia, tem desavença, tem castração de amor, castração de afeto, muitas brigas, não tem empatia, muita exigência, tornando as pessoas doentes. Então, por isso, Paulinho, que o dinheiro não é a chave do negócio. A chave do negócio é o que fazer com esse dinheiro, como fazer dentro da possibilidade de ganho de cada um. Que legal. Agora eu lhe pergunto, tem doenças que são relacionadas diretamente com a falta de espiritualidade? Com certeza. Mas não vai responder agora, só depois do intervalo. Com certeza, me tirou o pão da boca. já voltamos com Fala Doutor. Comigo, Dr. Paulo Viesseli, o teu médico do coração. Fala Doutor, 9h49. Olha, eu já disse, eu vou gravar os bastidores no intervalo. Tem um outro programa no intervalo também, com debates sobre as temáticas do programa. Mas doutor, eu lhe fiz a seguinte pergunta: quais são as doenças que são relacionadas pela falta de espiritualidade ou pela espiritualidade baixa, sem atitude, só no papo e poucas ações? Baita pergunta, viu, Paulinho? Antes disso, quero responder o seguinte: a dona Elenir, dona Elenir lá do Vila Rancho, tá? Mandou aqui um abraço para nós, aqui, muito obrigado, tá nos escutando. Está agradecendo o programa, diz que está sendo espetacular para ela. Então, muito obrigado pela sua participação. Dona Elenir, um abraço para a senhora aí. Gratidão, dona Elenir. Gratidão. Mandou um abraço para ti também, para o Mauri, né? Legal essa turma aqui. Por exemplo, isso é um exemplo, Paulinho, ó, um exemplo de trabalho. Ó. Por exemplo, respondendo a tua pergunta. Então, gente, eu vou dar uma resumida assim. Então, a nossa saúde, ela faz parte de um tripé dimensional que é mente, corpo e espírito. Aonde um deles está desajustado, ocorre uma assincronia. Essa assincronia desse tripé faz com que a gente fique doente, seja qual for a doença. Se nós estamos doentes, aumenta o grau da doença, certo? E se nós não estamos doentes, porventura ficarmos doentes, o que acontece? Então, pela boa espiritualidade, bom cuidado com a mente, bom cuidado com o corpo, o que isso acontece? Nos facilita a vencermos o desafio da doença, a superar desafios. Então isso é muito interessante. Não tem uma doença específica, Paulinho, falta de espiritualidade ou espiritualidade negativa vai me dar uma doença específica, né? É um conjunto. Então, assim, quando a gente tem uma baixa espiritualidade ou espiritualidade negativa, então esse conjunto vai nos deixar, de alguma maneira, manifesta um dos nossos eixos. Então, por exemplo, eu posso ser mais ansioso, mais depressivo, então depressão, doença, ansiedade. Eu pode piorar a minha pressão alta, pode piorar meu diabetes, então alterações metabólicas, né? Eu posso estar sempre com sintomas, sempre com qualidade de vida ruim, tipo assim, sempre com dor de cabeça, sempre com dor de estômago, sempre chato, sempre resmunguento, sempre insatisfeito. Isso faz com que diminua muito a nossa qualidade de vida. E também isso já está provado cientificamente que isso reduz a nosso tempo de vida. Então, reduz 5, 10, 15, 20 anos de vida. Então, isso é no contexto. Então, não tem uma doença assim específica, mas o contexto é riquíssimo em relação a isso aí, Paulinho. Bem, então, pelo que eu entendi, toda doença que não tem uma origem biológica, ou seja, que possa vir de família, ou que por um vírus ou alguma coisa, todas elas têm a ligação direta com a espiritualidade. Então. Tem todas. Então, assim... E a medicina está estudando mais isso hoje, né? Tem sim. Existe sim esse processo. Então, nós temos que entender que o nosso metabolismo, o nosso organismo, que é a nossa saúde física, ela depende de dois outros eixos, que é a saúde mental e a saúde espiritual, né? Isso já está comprovado. Havendo essa desarmonia, o nosso corpo não funciona. Então, por exemplo, se meu pai e minha mãe têm tendência a ter infarto precoce, se eu tiver uma vida desregrada, tanto mental, espiritual ou material, com certeza esse aspecto genético eu vou favorecer a ter infarto novo, infarto precoce. Então nós podemos
retardar as nossas doenças ou adiantar o nosso processo. Então, por isso que a espiritualidade é importante, para fazer com que ocorra um equilíbrio, mente, corpo e espírito. Se porventura a gente cair doente, a gente conseguir ferramentas e energia para superar essa doença e seguir adiante. Ou então o contrário, se nós tivermos uma espiritualidade negativa, a gente deixa a doença nos acometer, a gente deixa a doença tomar conta, a gente vive bem com menos qualidade e vive menos, morre mais cedo. Isso não é o ponto de vista que eu acho, isso já está comprovado cientificamente e não é de hoje, isso aí há muito mais tempo. Então, eu já era acadêmico de medicina, já se falava isso, já se passou muito tempo. Mas eu já estou começando a ficar preocupado uma questão. Porque não que o senhor faz muito tempo que é acadêmico e já é médico, entendeu? Não isso. Mas como tem gente que segura suas emoções, se chaveia, não demonstra o que sente, não fala aquilo que gostaria de falar, às vezes não sabe dizer não, diz sim, engole algumas situações. Esse tipo de gente acaba adoecendo mais rápido. Depende muito, Paulinho. Vai dizer, mas toda pergunta que eu faço vai dizer depende muito. Mas depende muito mesmo, Paulinho, porque uma coisa é assim. Uma coisa é você engolir toda hora uma emoção. Outra coisa é você administrar a emoção. Você pode administrar a tua emoção de várias maneiras. Algumas pessoas administram a emoção falando, dialogando, conversando, se explicitando, né? Outras pessoas administram a emoção refletindo, analisando, né? Pensando bem. E outras pessoas administram a sua emoção omitindo a emoção, engolindo a emoção, ou seja, não metabolizando, não fazendo as devidas reflexões, não fazendo as devidas análises. Simplesmente ela joga no porão e vai acumulando, e isso sim vai paulatinamente adoecendo a pessoa, até que ela vai e explode da pior maneira possível, através de grito, briga, xingamentos, atitudes agressivas, né? Podendo até ser agressivo dentro de casa, com a mulher ou com o marido, etc. e tal, até com os filhos, principalmente. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é aquela pessoa que, para qualquer coisinha, já mete a boca. Já mete a boca através de xingamentos, através de gritos, berros. Então, ela não guarda para si, ela não metaboliza, simplesmente ela extravasa. Ela não fica refletindo e dialoga. Ela não reflete mais, ela extravasa a brabeza. Porque a crítica que ela recebeu faz com que ela fique braba e ela extravasa a brabeza. Ela tem que falar mais alto, gritar mais alto em relação àquela crítica. Então esses extremos, sim, são negativos, não é bom. E o que a gente deve fazer quando a gente recebe uma crítica? Porque nós todos recebemos muitas críticas. Eu recebo mais elogios do que críticas, mas eu recebo críticas de vez em quando. Mas a maioria é elogio. Isso é importante a gente deixar bem claro, porque às vezes a gente passa aquela ideia que, falaram de crítica, no mínimo eles foram criticados. Não, nós não fomos criticados. A gente está falando sobre o assunto da crítica. Sim, isso é verdade. A gente não foi criticado em momento algum hoje no programa, só elogios aqui. É só elogio. Mas a gente quer também trabalhar essa hipótese para que as pessoas saibam lidar com essa emoção que pode adoecer se a pessoa não sabe lidar, né? Isso é importante, Paulinho, porque a crítica, ela existe, tá? No momento que tem ser humano, existe a crítica, assim como existe o elogio. Da onde a crítica, nós temos que entender a fonte da crítica. Então, geralmente, tem críticas construtivas e críticas destrutivas. A crítica construtiva, o nome já diz, ela está para colaborar, para cooperar para que algo seja melhor. Então ela fica um processo somatório. Agora a crítica negativa, a crítica destrutiva é para destruir mesmo, é para acabar com o outro, é para humilhar o outro. Porque de alguma maneira essa pessoa está tocada, o crítico, e quer criticar o outro. No geral, são pessoas que são uma vida menos regrada, uma vida menos satisfeita,
uma vida menos de sucesso, são mais de insucesso, são pessoas mais frustradas e que se projetam nos outros. Então, o outro é tudo aquilo que ela gostaria de ser, mas ela não conseguiu ser. Então ela vai lá e critica qualquer coisa do outro lá e muitas vezes critica de maneira negativa, de maneira má, de maneira perversa. Principalmente quando tem alguma briga, alguma desavença, uma desavença afetiva, uma desavença financeira, uma desavença política. Quando um político não gosta do outro, então tem muita inveja dentro disso. Então ele sempre vai fazer críticas para poder humilhar o outro, para poder prejudicar o outro. Por quê? Porque ele em si é um satisfeito. O que fazer com essas críticas negativas, né? O que fazer? Gente, é sempre aquela história, quem não deve, não teme. Quem não deve tem que ficar tranquilo. Quem está de bem consigo mesmo, está em paz, tem uma boa espiritualidade, está com seus problemas, consegue administrar, tem a sua família, está conseguindo administrar, tem seus filhos, está conseguindo administrar, tem o seu trabalho, está conseguindo administrar, tem a sua vida normal no seu bairro, na sua rua, está conseguindo administrar, esse está de bem com a vida. Então, esse quando recebe uma crítica, diz assim, ele vai falar assim, não vou dar bola para isso, porque isso não é meu, não está me ofendendo, não estou me sentindo ofendido, porque isso não cabe a mim. A melhor maneira é relevar, não dar bola. Não dá bola. Com isso, não é omissão, é você estar refletindo sobre aquela crítica, que você não concorda com aquela crítica, não faz parte de você, você não é assim, então você releve aquilo. Tá? Não vá lá debater, fazer outra crítica, brigar mais com outro camarada, porque aquele que fez a crítica, ele vai voltar e voltar mais forte, porque ele precisa, de alguma maneira, humilhar você, ele precisa espizinhar, ele precisa mostrar que é mais forte. Então, com isso, acaba sendo um pá, outro lá, um pá, o outro lá. A melhor maneira de acabar com isso é você não dar margem. Agora, claro que quando tem momentos mais fortes, mais violentos e que há uma necessidade de resposta, responda, em primeiro lugar, não responda se você estiver brabo, colérico, não responda se você estiver irritado demais, não responda, fique calmo, tranquilo, fique resiliente, resistente, reflita, reze, muitas vezes problemas aí de ordem espiritual também, reze bem, né? Reze, reflita, espere um pouco e responda outra hora, de uma maneira mais calma, mais tranquila e menos agressiva, para cortar essa reação em cadeia. Um grita, o outro grita mais alto e assim sucessivamente. É a melhor silêncio maneira às vezes que tem. Uma tão boa resposta. O silêncio às vezes é melhor. Eu aprendi com um grande amigo meu chamado Gabriel Souza, que é o vice-governador, né, e que ele é jovem, mas muito inteligente, e ele me falou assim, Viessely, eu respondo às minhas emoções quando meu fígado fica calmo, que eu não respondo pelo fígado, ou seja, ele reflete, metaboliza, depois ele responde quando ele acha necessário. E ele falou, na maior parte das vezes eu não respondo uma crítica, eu deixo passar. Então acho que é isso aí, né, Paulinho? Nós encerramos mais um programa, então acho que nós vamos encerrar mais um programa, nós estamos na hora, é isso, Paulinho? Já passamos. Já passamos da hora. Bem, né? Passado, já inclusive. Mas estava tão bom, né? Tá tão bom, passa muito rápido, né? Esperamos que você consiga com essas dicas. Esse programa está gravado no Facebook, está gravado no Instagram. Assista de novo, escute de novo, traga para dentro da sua casa, ajude, convide os seus amigos ou a sua família a escutar esse programa e refletir em casa como que é a sua atitude dentro de casa, como que é a sua atitude na família, no bairro, no trabalho e na nossa cidade. Da minha parte, muito obrigado pela essa oportunidade, é um privilégio estar dentro da casa de vocês, levando um pouquinho de paz, amor e luz, um pouquinho de dicas de saúde e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser e Deus quer, com nossos esforços com Fala Doutor. Comigo, o Dr. Paulo Viessely, que é o médico do coração, Paulinho. Valeu, obrigado, Dr. Paulo. Até a próxima segunda.